78. Festim. Uma coalizão se formou entre os radiantes eruditos. Nossa meta é negar ao inimigo o suprimento de luz do vazio. Isso impedirá suas transformações contínuas e nos dará vantagem no combate. Da gaveta 3020, segundo a Esmeralda. Vel havia se exposto. Isso a incomodava enquanto a carroça, cheia dos despojos do roubo, seguia rumo ao local do encontro com o culto. Ela estava abrigada na parte de trás contra um saco de grãos, os pés para cima sobre um lombo suíno embrulhado em papel. Um presunto. Esprando veloz era Vel, já que fora ela a pessoa avistada distribuindo a comida. Portanto, para entrar naquele festim, teria que ir como ela mesma. O inimigo sabia sua aparência. Será que deveria ter criado uma nova persona, um rosto falso, para não expor Vel? Mas Vel é um rosto falso, disse parte dela. Você pode simplesmente abandoná-la. Estrangulou aquela parte de si, abafou-a lá no fundo. Vel era real demais, vital demais para ser abandonada. Seria mais fácil abandonar Shallan. A primeira lua estava no alto quando ela alcançou os degraus para a plataforma do Sacro Portal. Vatal levou a carroça até o ponto certo e Vel pulou para fora, o casaco ondulando ao seu redor. Dois guardas ali estavam vestidos como esprenos de chama, com borlas vermelhas e douradas, seus portes musculosos e as duas lanças deixadas perto dos degraus indicavam que aqueles homens podiam ter sido soldados antes de se unirem ao culto. Uma mulher movia-se entre eles usando uma máscara branca lisa, com buraco para os olhos, mas sem boca ou outros traços. Vel estreitou os olhos. A máscara fez com que se lembrasse de Iayatil, a mestra de Mraze nos Sangue Espectros. Mas era uma forma muito diferente. Você foi instruída a vir sozinha, esprendo veloz, disse a mulher. Você esperava que eu descarregasse tudo isso sozinha? Vel acenou para a parte de trás da carroça. Podemos cuidar disso, respondeu a mulher de modo suave, se aproximando enquanto um dos guardas segurava uma tocha, não uma lâmpada de esferas, e o outro baixava a porta traseira da carroça. Vel virou-se subitamente. Aquele zumbido... Os guardas começaram a descarregar a comida. Vocês podem levar tudo, menos as duas marcadas em vermelho, disse Vel apontando. Preciso delas para minhas rondas de visita aos pobres. Eu não estava ciente de que isso era uma negociação, rebateu a cultista. Você pediu por isso. Tem deixado sussurros por toda a cidade de que deseja se juntar ao festim. Obra de riso, aparentemente. Ela teria que agradecer a ele. Por que está aqui? Indagou a cultista, parecendo curiosa. O que você quer, espreno veloz? Suposta heroína dos mercados. Eu só não paro de ouvir essa voz. Ela diz que é o fim que eu devo me entregar. Abraçar o tempo dos esprenos. Ela se voltou para a plataforma do Sacro Portal. Um brilho laranja emanava do topo. As respostas estão lá em cima, não estão? Pelo canto do olho, ela viu os outros três assentirem uns para os outros. Ela havia passado em algum tipo de teste. Você pode subir os degraus até a iluminação, disse a cultista de branco. Seu guia vai encontrá-la no topo. Ela jogou seu chapéu para Vatal e o encarou. Quando tivesse terminado de descarregar a carroça, ele se afastaria e se posicionaria a algumas ruas de distância, de onde poderia vigiar a borda da plataforma do Sacro Portal. Se ela tivesse problemas, se jogaria da borda, contando com a luz das tempestades para curá-la depois de cair. Vel começou a subir os degraus. Kaladin normalmente gostava de como ficava a cidade depois de uma tempestade. Limpa, fresca, lavada de sujeira e detritos.
Ele havia participado da patrulha noturna, verificando sua área para ver se tudo estava bem depois da tempestade. Agora estava no topo da muralha, esperando pelo resto do esquadrão que ainda guardava seu equipamento. O sol mal havia se posto e era hora de jantar. Abaixo, ele observou edifícios recém-marcados pelos relâmpagos. Um grupo de esprenos de vento corrompidos passou dançando, deixando uma trilha de intensas luzes vermelhas. Até o cheiro do ar estava errado, de algum modo, bolorento e empapado. Sil ficou sentado em silêncio no seu ombro até que Barba e os outros chegaram à escadaria. Caladinho finalmente se uniu a eles, descendo até a caserna onde os dois pelotões, o seu e o outro com quem compartilhavam um espaço, se reuniram para jantar. Cerca de 20 dos homens do outro pelotão estavam no plantão da muralha naquela noite, mas todos os outros estavam presentes. Logo depois da chegada de Caladinho, os dois capitães de pelotão chamaram seus homens para a inspeção. Caladinho ficou entre Barba e Vege na fileira, e juntos eles saudaram enquanto Azuri passava pela entrada. Como sempre, estava vestida para a batalha, com sua couraça, cota de malha e manto. Naquela noite, ela decidiu realizar uma inspeção formal. Caladinho ficou em silêncio, ficou em sentido com os outros enquanto ela caminhava pelas fileiras e comentava em voz baixa com os dois capitães. Ela conferiu algumas espadas e perguntou a vários homens se precisavam de alguma coisa. Caladinho tinha a impressão de que havia estado em fileiras similares uma centena de vezes, suando e torcendo para que o general decidisse que tudo estava em ordem. Eles sempre achavam. Esse tipo de inspeção não tinha realmente o objetivo de encontrar problemas. Era uma oportunidade para os homens se exibirem para seu alto marechal. Eles estufavam o peito enquanto ela dizia que talvez fossem os melhores pelotões de combates que já tiveram o privilégio de comandar. Caladinho tinha certeza de que havia ouvido aquelas exatas palavras de Amaran. Triviais ou não, as palavras inspiravam os homens, que exclamaram suas aprovações quando o alto marechal lhes deu permissão de descansar. Talvez o número de melhores pelotões no exército subisse durante períodos de guerra, quando todos ansiavam por um aumento no moral. Caladinho caminhou até a mesa dos oficiais. Não precisou de muito para conseguir ser convidado para jantar com a alta marechal. Noro realmente queria promovê-lo a tenente, e a maioria dos outros nomes sentia-se intimidada demais por Azuri para sentar-se à mesa com ela. A alta marechal pendurou seu manto e sua estranha espada em um gancho. Ela manteve as luvas e, embora não fosse possível ver seu peito devido à couraça, aquele rosto e porte eram obviamente femininos. Ela também era muito aletiana, com aquele tom de pele e cabelo, seus olhos de um laranja claro e brilhante. Ela deve ter passado tempo como mercenária no oeste, pensou Caladinho. Sigzil certa vez lhe contara que mulheres combatiam no ocidente, particularmente entre mercenários. A refeição era um grão simples com curry. Caladinho comeu uma colherada, bem acostumado àquela altura com o gosto de grão transmutado, um sabor passado. O curry ajudava, mas os cozinheiros usavam amido fervido para engrossá-lo, então tinha um pouco do mesmo sabor. Receberam um lugar relativamente longe do centro da mesa, onde Azuri conversava com os dois capitães de pelotão. Em dado momento, um deles pediu licença para ir ao banheiro. Caladinho pensou por um segundo, então pegou seu prato e avançou pela mesa para se instalar no lugar vazio. Vel alcançou o topo da plataforma, entrando no que parecia ser uma pequena vila. As estruturas do monastério ali eram muito menores, mas muito mais agradáveis do que aquelas nas planícies quebradas. Um aglomerado de belos prédios em pedra, com telhados inclinados em forma de cunha, as pontas voltadas para a origem. Cascas pétreas ornamentais cresciam ao redor da base da maioria dos edifícios, cultivadas e esculpidas em padrões ondulantes. Vel capturou uma lembrança para Shallan, mas seu foco estava na luz do fogo que vinha de mais além. Não conseguia ver o edifício de controle. Todas aquelas outras estruturas estavam no caminho. Podia ver o palácio à esquerda, brilhando na noite com janelas acesas.
Ele se conectava com a plataforma do Sacro Portal através de uma passarela coberta chamada de Via Solar. Um pequeno grupo de soldados, visível na escuridão apenas como sombras, guardava a passagem. Perto dela, no topo da escada, um homem rechonchudo estava sentado junto de uma protuberância de casca pétrea. Tinha cabelos curtos e olhos verdes claros, e sorriu para ela de maneira afável. Bem-vinda. Serei seu guia esta noite para a sua primeira vez no festim. Ele pode ser desorientador. Esses são trajes de fervoroso, véu no tom, rasgados, manchados com o que parecia ser uma grande variedade de alimentos. Todo mundo que vem aqui renasce, disse ele se levantando. Seu nome agora é... Ele tirou um pedaço de papel do bolso. Onde foi que anotei? Bem, acho que não faz diferença. Seu nome é Kishi. Não é bonitinho? Bom trabalho em conseguir chegar até aqui. Esse é o melhor lugar na cidade para se divertir. Ele enfiou as mãos de volta nos bolsos e olhou para uma das estradas. Então seus ombros murcharam. Enfim, vamos andando. Muitos festejos a fazer esta noite. Sempre tantos festejos a fazer. E quem é você? Eu? Aqui me chamam de Karate. Eu acho. Sempre esqueço. Ele avançou sem esperar para ver se ela o seguia. Ela seguiu, ansiosa para chegar ao centro. Contudo, logo depois do primeiro edifício, ela chegou ao festim e teve que parar para assimilá-lo. Uma fogueira queimava direto no chão, as chamas estalando e chicoteando o vento, banhando o véu com calor. Esplanos de chama corrompidos, de um azul vívido e de algum modo mais irregulares, dançavam dentro dela. Havia mesas enfileiradas na passarela, cobertas com comidas. Carnes adoçadas, pilhas de pães achatados com coberturas açucaradas, frutas e bolos. Uma variedade de pessoas vagava ali, ocasionalmente recolhendo comida das mesas com as mãos nuas. Elas riam e gritavam. Muitas haviam sido fervorosos, o que dava para ver pelas túnicas marrons. Outras eram olhos claros, embora suas roupas tivessem se decomposto. Pareciam palavra apropriada para aqueles trajes com casacos ausentes e ravás cujas saias estavam esparrapadas de tanto roçarem no chão, com as mangas de mão segura arrancadas no ombro e descartadas em algum lugar. As pessoas se moviam como peixes em um cardume, fluindo da direita para a esquerda. Ela identificou os soldados, tanto olhos claros como olhos escuros, usando os restos dos seus uniformes. Parecera não ligar para ela ou Karate, que estavam à margem. Ela teria que atravessar um rio de pessoas para chegar ao interior do edifício de controle do Sacro Portal. Fez menção de começar, mas Karate pegou-a pelo braço, conduzindo-a para se juntar ao fluxo de pessoas. Temos que permanecer no círculo exterior, disse ele. Não podemos ir mais para o meio. Fique satisfeita. Você vai aproveitar o fim do mundo com estilo. Relutantemente, ela se deixou levar. Provavelmente era melhor mesmo dar a volta ao redor da plataforma. Contudo, pouco depois de começar, ela começou a ouvir a voz. Entregue-se. Abra mão do seu sofrimento. Festeje. Divirta-se. Abrace o fim. Padrão zumbiu no seu casaco, o som dele perdido sob as muitas pessoas rindo e bebendo. Karate enfiou os dedos em algum tipo de sobremesa cremosa, pegando um punhado dela. Seus olhos pareciam vidrados, e ele murmurava consigo mesmo enquanto enfiava a comida na boca. Embora outros rissem e até mesmo dançassem, todos mostravam a mesma expressão vítrea. Ela podia sentir as vibrações de padrão no seu casaco. Elas pareciam se contrapor às vozes, clareando sua cabeça. Karate entregou a ela uma taça de vinho que havia pegado em uma mesa.
Quem havia preparado tudo aquilo? Onde estavam os servos? Havia tanta comida, mesas e mais mesas. As pessoas adentravam os edifícios por onde passavam, envolvendo-se em outros deleites carnais. Vel tentou escapulir pelo fluxo de foliões, mas Karate a manteve por perto. Todo mundo quer ir para o centro na primeira vez, disse ele. Você não tem permissão? Aprecie isso aqui, aprecie o sentimento. Não é nossa culpa, certo? Nós não falhamos com ela. Só estávamos fazendo o que ela pediu. Não cause uma tormenta, garota. Ninguém quer isso. Ele continuou segurando o braço de Vel. Então ela esperou até que eles passassem por outro edifício e puxou naquela direção. Vai procurar um parceiro? Perguntou ele entorpecido. Claro, isso é permitido. Se é que você vai conseguir encontrar alguém ainda sobre o bastante para querer. Eles adentraram o edifício, que antes havia sido um local para meditação, cheio de saletas individuais. O local tinha um cheiro de forte de incenso, e cada alcova tinha próprio braseiro para queimar orações. Agora elas estavam ocupadas por outro tipo de experiência. Só quero descansar por um momento, disse ela a Karate, espiando o interior de um cômodo vazio. Tinha uma janela. Poderia escapulir por ali, talvez. É tudo muito atordoante. Ah. Ele olhou para o festim passando do lado de fora. Sua mão esquerda ainda estava coberta de pasta doce. Vel entrou na câmara. Quando ele tentou seguir, ela disse: Preciso de um momento sozinha. Eu tenho que tomar conta de você, disse ele, e impediu-a de fechar a porta. Então tome, respondeu ela, se acomodando no banco no centro, dentro da saleta. De longe. Ele suspirou e se sentou no chão do corredor. E agora? Um novo rosto? Ela pensou. Do que foi que ele me chamou? Kishi. Significava mistério. Ela usou uma lembrança que havia desenhado mais cedo naquele dia de mulher do mercado. Na sua mente, Shalom acrescentou toques às roupas. Um ravá esfarrapado como os outros, uma mão segura exposta. Seria o suficiente. Queria poder desenhar a imagem, mas ia funcionar. Agora, o que fazer em relação ao seu guarda? Ele provavelmente escuta vozes, ela pensou. Posso usar isso. Ela pressionou a mão em padrão e teceu o som. Vá, sussurrou ela. Fiquei na parede do corredor lá fora, ao lado dele. Padrão zumbiu baixinho como resposta. Ele fechou os olhos e pôde ouvir vagamente as palavras que havia tecido para serem sussurradas perto de Karate. Divirta-se. Arrume algo para beber. Junte-se ao festim. Você vai só ficar aí sentada? Questionou Karate. Sim. Vou pegar algo para beber. Não saia daí. Tudo bem. Ele se levantou, então saiu às pressas. Quando voltou, ela havia conectado uma ilusão de véu a um marco de rubi e a deixado ali. Ela mostrava a véu deitada no sofá, de olhos fechados, roncando levemente. Kishi passou por Karate no corredor, andando com olhos vítreos. Ele não a olhou duas vezes e, em vez disso, sentou-se no corredor com uma grande taça de vinho para vigiar Vel. Kishi juntou-se ao festim do lado de fora. Um homem ali riu e agarrou sua mão segura, como se quisesse puxá-la para um daqueles quartos. Kishi evitou e escapou mais para o meio, fluindo pelo rio de pessoas. Aquele círculo externo parecia dar a volta ao redor de toda a plataforma do Sacro Portal. Os segredos estavam mais ao centro. Ninguém proibiu Kishi enquanto ela deixava o fluxo do círculo externo, se metendo entre dois edifícios rumo ao interior. Os outros pararam de conversar e a mesa dos oficiais ficou muito silenciosa, enquanto Kaladin se instalava ao lado de Azuri. A alta marechal entrelaçou as mãos enluvadas diante de si. Cal, não é? Os olhos claros com marca de escravo.
O que está achando de sua estadia na guarda da muralha? É um exército bem organizado, senhor, e extremamente hospitaleiro com alguém como eu. Ele inclinou a cabeça com um ponto acima do ombro da alta marechal. Nunca vi alguém tratar uma espada fractal de modo tão casual. Você a deixa pendurada assim? Os outros da mesa assistiam com óbvia atenção. Não me preocupa muito que alguém a pegue, respondeu Azuri. Confio nesses homens. Ainda assim, é notável, até mesmo imprudente. Do outro lado da mesa, a 2 cadeiras de distância de Azuri, o tenente Noro levantou as mãos silenciosamente para Kaladin com um ar de súplica. Não estrague tudo, Cal. Mas Azuri sorriu. Nunca ouvi uma explicação sobre essa marca, Sash, soldado. Nunca expliquei direito, senhor, disse Kaladin. Não gosto das memórias de como conquistei essa cicatriz. Como acabou nessa cidade? Indagou Azuri. As terras de Sadia são bem para o norte. Há vários exércitos de esvaziadores entre lá e cá, de acordo com os relatórios. Vim voando. E o senhor? Certamente não estava na cidade muito antes de começar o cerco. Ninguém fala sobre o senhor antes desse período. Dizem que apareceu logo quando a guarda precisou. Talvez eu sempre tenha estado aqui, mas sem chamar a atenção. Com essas cicatrizes, elas podem não indicar perigo tão claramente quanto as minhas, mas ficam na memória. O resto da mesa, tenentes e o capitão do pelotão, fitava caladinho de queixo caído. Talvez ele estivesse pressionando demais, se comportando de modo muito acima do seu posto. Contudo, ele nunca fora bom em agir de acordo com seu posto. Talvez não seja bom questionar minha chegada, disse Azuri. Apenas ficar agradecido por alguém ter estado aqui quando a cidade precisava. Eu estou agradecido, respondeu Caladinho. Sua reputação com esses homens é sinal do seu valor, Azuri. E tempos difíceis podem fazer muita coisa passar batida. Contudo, em algum momento, você vai precisar dizer a verdade. Esses homens merecem saber quem exatamente os está comandando. E quanto a você, Cal? Ela engoliu uma colherada de curry e arroz, comida de homem, que ela comia com gosto. Eles merecem saber do seu passado? Você não deveria dizer a verdade? Talvez. Você entende que sou o seu oficial comandante. Você deveria responder quando faço perguntas. Eu respondi. Se as respostas não foram as que desejava, então talvez suas perguntas não sejam muito boas. Noro arquejou de modo audível. E as suas, Cal? Faz declarações cheias de insinuações. Você quer respostas? Por que não simplesmente pergunta? Raios. Ela tinha razão. Ele estava contornando as perguntas sérias. Caladinho olhou-a nos olhos. Por que não deixa ninguém falar sobre o fato de que você é uma mulher, Azuri? Noro, não desmaie. Só vai nos envergonhar. O tenente bateu a cabeça contra a mesa, gemendo baixinho. O senhor capitão, com quem Caladinho não havia interagido muito, estava com o rosto vermelho. Eles inventaram esse jogo por conta própria, respondeu Azuri. São aletianos. Então precisam de uma desculpa para explicar por que estão obedecendo uma mulher dando ordens militares. Fingir que há algum mistério faz com que eles se concentrem nisso em vez de em seu orgulho masculino. Acho a coisa toda uma bobagem. Ela se inclinou para a frente. Diga-me honestamente, você veio até aqui atrás de mim? Atrás de você? Caladinho inclinou a cabeça. Tambores soaram ali perto. Eles levaram um momento, até mesmo Caladinho, para registrar o que aquilo significava. Então Caladinho e Azuri pularam do banco praticamente ao mesmo tempo. As armas! Gritou Caladinho. Há um ataque na muralha.
O círculo seguinte na plataforma do sacro portal estava cheio de gente se arrastando. Kishi parou no perímetro, contemplando uma multidão de homens e mulheres em roupas finas e esfarrapadas se arrastarem diante dela, rindo, gemendo ou arquejando. Todos pareciam dominados por uma emoção diferente, e cada um trazia no rosto uma expressão enlouquecida. Ela pensou reconhecer uns poucos das descrições de olhos claros que haviam desaparecido no palácio, embora, no estado em que estavam, fosse difícil ter certeza. Uma mulher de cabelo comprido se arrastando pelo chão olhou na direção dela, sorrindo com dentes cerrados e gengivas sangrando. Ela engateava uma mão após a outra, seu ravaz esfarrapado, desbotado. Era seguida por um homem usando anéis brilhando com luz da tempestade, em contraste com suas roupas rasgadas, que ria de modo incessante. A comida nas mesas ali estava podre, infestadas por esprenos de deterioração. Kishi oscilou na borda do círculo. Deveria ter se mantido no círculo externo. Ali não era seu lugar. Havia bastante comida atrás dela. Risos e festejos que pareciam puxá-la de volta, convidando-a a juntar-se à eterna e linda caminhada. Dentro daquele círculo, o tempo não importaria. Ela poderia esquecer Shallan e o que ela havia feito. Bastava se entregar. Padrão zumbiu. Véu arquejou, deixando Kishi estourar como uma bolha e até essa iluminação se desfazendo. Raios! Tinha que sair daquele lugar. Ele estava mexendo com seu cérebro. Era estranho, até mesmo para ela. Ainda não. Ela fechou bem seu casaco e então abriu caminho pela rua cheia de gente se arrastando. Nenhuma fogueira iluminava seu caminho. Só a lua acima e a luz das joias que as pessoas usavam. Raios! Aonde eles todos haviam ido durante a tempestade? Seus gemidos, gorjejos e balbucios a perseguiram enquanto ela cruzava a rua. Depois descia apressada a um caminho escuro entre os dois edifícios do monastério rumo ao centro. Ao edifício de controle, que deveria estar bem à frente. As vozes na sua cabeça se combinaram, passando de sussurros a um tipo de ritmo crescente. Uma batida de percepções, seguida por uma pausa e outro pico. Parecia até... Ela avançou entre os edifícios e adentrou uma praça iluminada pela lua, pintada de roxo por salas no céu. Em vez do edifício de controle, encontrou uma enorme massa. Algo havia coberto a estrutura inteira, como a mãe da meia-noite havia envolvido o pilar de gemas sob o retiro. A massa sombria pulsava e latejava. Veias negras, tão espessas quanto uma perna, nasciam dela e se misturavam ao chão ali perto. Um coração. Batia com um ritmo irregular. Bum, ba, bum. Em vez do babum comum do seu próprio batimento cardíaco. Se entregue. Junte-se ao festim. Shallan, me escute. Ela se sacudiu. Aquela última voz havia sido diferente. Ela já a ouvira antes, não ouvira? Olhou para o lado e viu sua sombra no chão, apontada na direção errada, rumo ao luar em vez de oposta a ele. A sombra subiu pela parede, com olhos que eram buracos brancos, com um brilho tênue. Não sou sua inimiga, mas o coração é uma armadilha. Tome cuidado. Ao longe, tambores começaram a soar no topo da muralha. Os esvaziadores estavam atacando. Tudo aquilo ameaçava sobrepujá-la. O coração pulsante, as estranhas procissões em círculos ao redor dela, os tambores, o pânico de que os moldados estivessem vindo atrás dela porque ela fora vista. Vel assumiu o controle. Ela havia realizado sua missão, vasculhado a área e tinha informação sobre o sacro portal. Estava na hora de dar o fora. Ela se virou e se obrigou a recolocar o rosto de Kishi. Cruzou o rio de gente que se arrastava e gemia e fluiu de volta para o círculo externo dos foliões, antes de escapulir.
Não conferiu como estava seu guia. Caminhou até a borda da plataforma do Sacro Portal e, sem olhar para trás, saltou.